Isso mesmo. E quem é você? Eu sou Renata Azeredo e estou do lado... Eu sou Milene Gonçalves e hoje nós estamos no nosso podcast número 8. Quebre as objeções do seu paciente e se apaixone por essa técnica, a TRI, a grande quebradora de objeções. Isso aí. Então vamos lá. Nesse episódio nós vamos te ensinar quais são as objeções que acontecem na odontologia. Quantas são? São 7, Milene, né? E a gente vai te ensinar também como quebrá-las, uma a uma, trazendo benefícios a você e aos seus pacientes. Então, além disso, nós vamos ver quais são as objeções ou os pensamentos que te limitam ou te impedem de aplicar as quebras de objeções no seu dia a dia e limitam o seu faturamento, que é o mais importante, e mais ainda também a sua odontologia que você pratica no seu consultório. Isso mesmo, porque quebrando objeções e fazendo com que ele aceite o plano de tratamento ideal, você vai praticar a odontologia que você sempre sonhou. Prestem atenção, anotem, porque isso faz diferença e você vai aplicar, sabe quando você vai aplicar isso? Hoje à tarde, assim que acabar o podcast, você já vai começar a pensar diferente, observar o seu paciente, aplicar e ver os grandes benefícios da quebra de objeção para a sua odontologia, para o seu rendimento, para o seu faturamento e para a sua qualidade de vida. Milene, como nós vamos falar de quebras de objeções, tá? E se muitos dentistas na live nem sabem ainda o que é uma objeção. Então vamos lá, conta pra gente direitinho como é que é. Então, a objeção é uma barreira psicológica, algo que atrapalha e impede que você faça alguma coisa. Quando você não aceita alguma coisa, é uma objeção. É como se fosse uma pedra no caminho que desvia o seu paciente do tratamento. O que nós precisamos fazer? Tirar essa pedra do caminho, e isso é estudado, isso é científico. Quem estuda isso é o neuromarketing. Eles também falam de neurovendas. Então, um bom vendedor é um bom quebrador de objeções. Então, agora que a gente já sabe o que são essas objeções, como a gente vai tirar essas pedras do caminho, Mi? Para aumentar a conversão de tratamentos. E como é que e o que você fala como quebra de objeções? É isso? O que são as quebras de objeções? Então, assim, quebra de objeção é isso, tirar esse pensamento que não deixa, é o pensamento limitante do seu paciente, que não deixa que ele faça o tratamento, não permite que ele faça o tratamento, é uma objeção. Então, é tirar essas pedras do caminho. Primeiro, nós temos que enxergar que existem pedras no caminho. Se a gente não sabe que existe objeção, se a gente ignora, se a gente escolhe ignorar a objeção, a gente não vai conseguir removê-las. Para isso, a gente precisa de uma palavra e de uma ação muito comum hoje na vida, em tudo a gente tem visto, que é clareza. Então, quando você resolveu, dentista inabalável, fazer a sua faculdade de odontologia, pensa comigo, quando você decidiu fazer a sua faculdade de odontologia, você tinha um sonho de ser dentista, e você se imaginava como que seria a sua vida, como seria a sua odontologia, que dentista você seria. Isso você pensou na hora que você foi se inscrever e tal, pode ser que você tenha continuado com essa clareza e caminhado nesse sentido, porque a vida traz muitas oportunidades, e às vezes a gente quer pegar todas e a gente pega peças que não servem pra gente e que nos desviam desse caminho, e a gente vai por onde a vida levar. Então, ou às vezes a gente perde essa clareza, a gente começa a entrar no problema e não vir na solução e não sabe por que fazer. Então, você precisa ter clareza, primeiro, de que odontologia você quer praticar, de que dentista você quer ser. Por quê? Porque você vai oferecer os tratamentos para o seu paciente de acordo com essa clareza que você tem. Se você quer realmente oferecer saúde para o seu paciente, a odontologia ela impacta emocionalmente o seu paciente. Então tem a saúde física, tem a função, mastigação, poder comer o que ele quiser, não é? Se inserir na sociedade. Se você quer realmente ser um dentista que promove uma saúde como essa, você vai pensar antes que tipo de odontologia você vai praticar e que tipo de odontologia você vai oferecer. Porque se você vai quebrar a objeção, você vai vender. Você pode fazer isso com uma odontologia que é aquela da clareza que você quer ter, ou daquela que você muitas vezes pratica e depois você fica preocupado se funcionou ou não. Então, primeiro você tem que definir que dentista você quer ser, conhecer as objeções e quebrá-las naquele sentido.
Se você não quer ser um dentista que vai promover saúde, eu peço que você não escute esse podcast. Porque Renato e eu, nós somos dentistas promovedores de bem-estar, de transformações que fazem a diferença, e a grande maioria, e os dentistas inabaláveis são assim também. Então a gente precisa que vocês só assistam se vocês forem promover saúde, porque vocês vão vender, e se vocês vão vender, vocês vendam a odontologia que faz a diferença. Então, Mi, você quer dizer então pra gente que tem ciência nesse negócio aí? Isso mesmo, tem ciência. Então você está falando que os pacientes eles não vão aceitar o tratamento só pelo preço, como normalmente a gente pensa. Tem mais coisa então dentro desse negócio, é isso? Tem mais coisa, tem muita coisa nesse negócio. O preço, Renato, é a quarta objeção, você sabia disso? Ah, é? Só a quarta, posso que você não sabia. Vamos lá, então. E então o preço, eu vou falar bem isso aqui, ó. O preço, ele funciona como um guarda-chuva do não quero ver, não quero ter clareza. Desculpa. É um pensamento limitante do paciente lá, como é que é? Do dentista, Renato. Do dentista mesmo. Porque assim, por exemplo, se você não... Olha só, pensa aqui comigo. Veio um paciente, eu fiz o orçamento, eu não dei atenção para ele, eu não quebrei as objeções e ele não topou o tratamento. Tá. E ele estava arredio, ele não conversava, ele não sei o quê. Aí o que você diz? Você fala, ele não tinha o perfil. Não tinha o perfil, não faz isso. Não tinha o perfil. Eu jogo a culpa pro paciente. Ele não tinha o perfil, ele não podia pagar, ele achou caro, o preço é isso, sabe? Então, ele não tinha condição de pagar e eu não vou baixar meu preço. Pronto, você está protegido, um guarda-chuva daqueles que fecha a sua mente, e você não enxerga o que está acontecendo. Para você aprender a lidar com isso, para você quebrar essas objeções, você tem que sair dessa comodidade, porque essa comodidade vai te manter onde você está. Então, existe técnica, cada objeção tem como quebrar e nós vamos ver isso hoje. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é trazer a responsabilidade para nós. Nós fizemos um podcast, nem me lembro qual era o número, Renato, que era aquele podcast bem filosófico, acho que foi o 4º, alguma coisa assim, em que diz que você cria a sua própria realidade. Então, você tem que, primeiro, definir que dentista você vai ser. E, a partir de hoje, eu vou oferecer essa odontologia. Mas meus pacientes não podem ou não aceitam. Nós vamos conversar sobre isso hoje e você vai ver como isso acontece e o teu paciente vai aceitar. Por quê? Porque você vai quebrar as objeções dele e vai oferecer a melhor odontologia e isso vai acontecer. Então, nós precisamos que vocês peguem papel e caneta hoje, ou vocês depois vão reassistir, vão escutar o podcast, ou vão assistir numa das plataformas, não é? Era o nosso podcast 5, Inteligência Adora Problemas, isso mesmo, porque a inteligência olha o problema de longe e encontra a solução. Então, é esse o dentista. Então, se você quer mudar alguma coisa na sua realidade hoje, você quer mudar o faturamento? Eu quero mudar o meu faturamento, eu quero ganhar mais. Presta atenção nesse podcast. Se você quer, eu tô ganhando bem, tá bom para mim, mas eu atendo muitos pacientes, é muita correria, você quer ter mais qualidade, poder cobrar um pouco mais para atender um pouco menos, ter uma opção de tratamento que vai te propiciar isso, um ganho com menos trabalho, escute esse podcast atentamente. Se você atende convênio e quer sair do convênio, escute esse podcast atentamente. Agora, escutar não basta, precisa de ação, ok? Então, pense... Tenha clareza, pare para pensar que tipo de dentista você quer ser, porque você pode ser o que você quiser. Então, tudo na vida é resultado, segundo o que eu aprendi com o meu coach, o Jerônimo Temer, Renata, eu discuti essa. Não existe fracasso, tudo é resultado. Então, por exemplo, eu estou acima do peso. Eu tive sucesso na minha estratégia de aumentar o meu peso. Entendeu? O que acontece é que eu estou... Esse é um copo bem cheio, hein? Isso, mas é nem meio. Mas é que eu usei a estratégia errada. Então, se eu quero agora perder peso, eu tenho que mudar a estratégia. Você é o dentista que você é hoje porque você teve sucesso na estratégia que você teve para chegar onde você está. Se você quer mudar alguma coisa, mude a estratégia. E aqui nós vamos com uma estratégia super poderosa que pode levar onde você quiser, do céu ao inferno. É isso aí. Certo? Porque vendeu muito, vai ter que cumprir aquilo e vender muito uma odontologia que não faz bem pode te trazer problemas. É isso aí. Então você não pode mais ignorar isso, porque isso vai aumentar a sua taxa de conversão de tratamentos, né, Milene? Isso mesmo.
isso dá para ignorar? Não dá, você vai converter mais. Além disso, Renato, o dentista inabalável não pode ignorar a quebra de objeções, porque além de aumentar o seu faturamento fechando mais, você vai poder ser o dentista que você decidiu ser, porque o paciente vai aceitar, na grande maioria das vezes, a sua primeira opção de tratamento, porque você vai estar empoderado. Então, promova a saúde, seja o dentista que você quer ser, e essa é a ferramenta que vai te levar para essa mudança, em que pode ser uma mudança extrema ou você pode mudar pequenos detalhes. Então, Milene, você quer dizer que, além de fechar mais orçamentos, o dentista inabalável que quebra as objeções se transforma num dentista melhor? Claro, Renato. Se ele sonhou em ser... O negócio é muito poderoso. É, isso mesmo. E vai caindo a ficha conforme você vai estudando e vai entendendo. E é muito óbvio, entendeu? Porque se o paciente vai aceitar, primeira coisa, um dos fatores determinantes da mudança é você oferecer o melhor para o seu paciente, independente de quem seja. Ah, mas isso é um absurdo, porque não sei o quê. Não, se você usar a técnica certa, se você mostrar para eles opções, nós vamos falar hoje sobre as quebras de objeções, nós vamos mostrar o como. Agora nós estamos mostrando por que isso é importante. Precisa entrar na sua cabeça por que isso é importante. Então, o paciente vai acertar a sua primeira opção de tratamento. E isso vai fazer com que você faça a odontologia que você sempre sonhou. Tá? Se você está numa situação que você não está podendo executar a odontologia que você sempre sonhou, esse podcast, Dentista Inabalável, número 8, quebre as objeções do seu paciente, né? E se apaixone pela TRI, é o podcast que vai te levar e fazer a mudança. Ó, Mia, eu vou te falar uma coisa, você já me convenceu mais do que convencido, tá? Ah! Então, eu imagino que agora todo mundo que está escutando a gente já entendeu perfeitamente essa importância de quebrar a objeção, né? Porque realmente esse é o caminho. Agora, para a gente quebrar a objeção, a gente tem que saber quais elas são, né? Claro! Então você tem que me dizer agora cada uma delas. Como é que você Porque por enquanto eu só sei que o preço é 4, eu quero saber as outras. Isso mesmo. Como é que você quebra algo que você não vê? Quebra acidentalmente. Você virou, bateu no vaso, quebrou. É Puts. isso aí. Mas quando você faz isso, é acidente. Eu quero que vocês pensem agora comigo. Quem nunca ofereceu um tratamento para o paciente achando que ele não ia fechar e ele fechou? Então, o que aconteceu? Aconteceu um acidente, você quebrou a objeção. Quebrou uma objeção que você provavelmente nem sabia que existia. E o paciente topou fazer. Então, a Adriane disse que aconteceu várias vezes com ela. É isso mesmo. Acontece, a gente não sabe por quê. Quer dizer, Adriane, que você é boa quebradora de objeções e você não está usando isso a seu favor. Vem nesse podcast porque você vai aprender por que quebrar as objeções vai fazer de você um dentista melhor. Vamos às objeções, então, Renato? Vamos lá. Então, eu posso falar primeiro ou você quer começar? Pode falar, Renato. Então, e daí depois, e aí, tendo dúvida, vamos lá, porque você hoje vai fazer o papel do dentista inabalável que está do outro lado, Pode ok? deixar. Então vamos lá. Então vamos lá. Milene, me explica qual é a objeção número 1. A número 1 é a qualidade, mas me explica. Qualidade. Então, antes de buscar o preço, o seu paciente está buscando qualidade. O que fica na cabeça dele? Aquela vozinha que diz, não faz, não faz, não faz, diz o quê? Que essa vozinha que você tem que apagar e dá a vozinha da certeza para ele. Ele pensa, é bom? Será que esse tratamento é bom? Será que vai durar? Será que vai ficar bonito? Certo? Então, a percepção de qualidade varia de pensamento de paciente para paciente. Varia de pessoa a pessoa para tudo. Alguns sonham com uma SUV. Outros sonham com o quê, Renato? Uns sonham com comprar casa própria. Isso mesmo. Então, não, mas a qualidade é dentro da mesma coisa. Da mesma coisa. Desculpa, outros querem já uma SUV mais simples, outros já querem um sedã, outros querem cada um gosta de um e acha que aquele é o carro. Aquele é o carro dos seus sonhos. E no tratamento também, alguns acham que um dente bem natural, bem que fique harmônico e que não pareça muito, é a qualidade para ele. Enquanto outros acham que tem que ser um dente bem branco, que vai aparecer e que vai não sei o quê. Isso você tem que perceber, certo? Mas eu ainda não estou dizendo como, eu já estou entrando no como, né? Então, qualidade, pense sempre que a qualidade é a objeção número 1. Então, para você quebrar a objeção da qualidade, ou você vai ser um super vendedor e vai enganar o seu paciente, e você daí não vai ser inabalável, ou você vai ter produtos de qualidade. Então, vamos lá. Agora vamos para a nossa objeção número 2, né? Que é o profissional.
O profissional, isso mesmo. Então, primeiro ele quer saber se é bom. Segundo, quem vai fazer? Às vezes você apresenta um plano de tratamento para o paciente e você quebra a objeção da qualidade. Mas será que ele quer fazer com você? Quem é o dentista que vai fazer para mim? Tem que quebrar essa objeção. O paciente que você fez uma proposta e ele foi fazer no outro, é porque o outro quebrou a objeção e ele entendeu que aquele dentista era melhor. Eu tenho que mostrar que eu sou dentista certo para ele, então. Tem que mostrar. E para isso tem técnica, né, Renato? Que nós vamos falar daqui a pouco. Então, beleza. Agora tem a objeção número 3. Ele mesmo. Ele mesmo. Como é isso? Ele mesmo. Gente, quantas vezes vocês não se acham capazes? Quantos ontem disseram que não sabem se são capazes de realizar uma reabilitação? Mesmo que a gente diga que nós estamos fornecendo para eles um método, um passo a passo, e que eles vão conseguir, eles vêm com o pensamento limitante, não se achando capaz. Não se achando capaz. Então, o paciente também tem isso. Né? Será que é para mim? Não, fica bom para o outro. Não se permite vivenciar aquela experiência e você precisa quebrar essa objeção e nós vamos ver como. Isso aí. Então vamos agora para o 4. O 4 eu não preciso, eu falo de que você acabou de me dizer, né? Tá, vamos lá. Renato, qual é a 4ª objeção que os nossos pacientes podem ter? O preço. É somente a 4ª objeção. Tem como quebrar a objeção do preço? Tudo tem, né? Tem que quebrar, né? Isso, você precisa ter uma técnica, uma percepção de poder de pagamento do paciente, você precisa ter uma técnica que permita que você parcele. Existem 7 objeções, alguns procedimentos quebram algumas, a maioria quebra algumas. E a TRI, por que nós escolhemos a TRI? Por causa disso. A TRI é o grande poder transformador, tanto do paciente como do dentista, porque ela quebra as 7 objeções e nós vamos explicar como isso funciona. Pode ser aplicado, essa técnica pode ser aplicado para os outros também? Pode. E aí vocês vão ver como é que vocês quebram a objeção do preço, cobrando ainda mais caro. Não baixando o preço não, porque o objetivo não é baixar o preço. Então, beleza. Então vamos para a nossa objeção número 5, né, Miriam? Que é aquele pensamento. Não é o momento certo. Por que não é o momento certo? Porque você não despertou o desejo. Não, nunca vai ser o momento certo, porque sempre tem algo que vem antes para esse paciente. Então, objeção número 1, o que é? Qualidade. Porque ele quer qualidade. Seja qual for a percepção de qualidade que o paciente tem, ele quer qualidade. Segundo, o profissional. Quem é o dentista certo? Terceiro, ele mesmo. Quarto, o preço. O quinto, não é o momento certo. E a objeção número 6 é medo de dentista. Você escolheu essa profissão, você tem que mostrar que não precisa ter medo, ele não precisa ter medo, só que alguns ficam paralisados com o medo e nós vamos ensinar como é que você quebra isso, porque é possível quebrar isso e eu vou te dizer que eu devo ser a dentista de Curitiba que mais atende pacientes, você concorda, Renata? Com fobia e com trauma, porque eu me especializei nesse atendimento, vem comigo que dá boa. Então vamos lá, Mi. E você falou que são 7, né? Tem mais uma, Rê. Então tem mais uma, que é o não quero perder os meus dentes ou desgastá-los. Isso mesmo. Será que nunca chegou no seu consultório, na sua clínica, um paciente com os dentes todos restaurados? Veja o que aconteceu com você, Renata. Todos restaurados, todos, assim, não tem mais estrutura, tá tudo debilitado, e aí você propõe um tratamento com cerâmica e ele não topa porque tem que desgastar os dentes. Sim. Né? Já aconteceu com vocês? Quem nunca viu uma situação como essa? Porque essa é a grande objeção desse paciente, e a gente precisa quebrar. Para isso, de repente, a gente precisa ter uma outra opção de tratamento, e existem técnicas para isso. Então agora, Milene, você me explicou todas as 7 objeções, né? Então eu preciso saber agora como que eu vou chegar nesse melhor resultado, né? Como é que você vai quebrar essas objeções? Hoje o como eu quebro cada uma dessas objeções. Então vamos aprender agora como quebrar objeções dos nossos pacientes, beleza, Mi? Então eu vou perguntar para você e você vai dizer agora cada uma.
Pode ser? Pode ser sim. E antes disso, você vai quebrando objeções ao longo da sua consulta inicial de avaliação e até mesmo antes disso. Já no primeiro contato do paciente? Já no primeiro contato do paciente. Então, nós trabalhamos dentro da TRI, que é o nosso método de reabilitar, a técnica da resina inabalável. A gente tem um dos pilares, que é um pilar fundamental, porque o inabalável é fundamental? Oclusão que faz durar e adesão implacável é fundamental? Show! Mas se você não tiver o diagnóstico matador, você não converter esse paciente, se ele não aceitar o tratamento, não existe inabalável, não existe planejamento supremo, não existe nada. Porque primeiro vem o diagnóstico matador. A gente tem que entender, né, Mi, que a gente não vive fora do mundo, né? Nós como os dentistas. O mundo inteiro trabalha dessa maneira, a parte de vendas, né? A gente tem que começar a entender como a gente vai aplicar isso no nosso odontologia. Isso mesmo. Essa faz parte do nosso setor número 4, como os pensamentos limitantes. Renato, o rei do spoiler. Vamos lá. Mas tá tudo certo, é isso mesmo. Perder o medo de vender. Né? Então isso vamos mesmo. lá. Tá? Então nós começamos quebrando as objeções, tendo a clareza de que objeções são essas, e nós vamos fazer isso com a observação. A objeção número 1, qualidade. Vamos lá, então me explica aí, Mi, como que a gente vai quebrar essa questão da qualidade? Nós temos que mostrar para o nosso... Primeiro, nós temos que mostrar para o nosso paciente que nós cumprimos, Renato, os 7 fatores determinantes da mudança, que é o que cria conexão e que faz com que eles entendam que você tem qualidade. Nós vamos fazer um podcast só para isso, mas eu já vou adiantar, certo? Então, você vai observar o seu paciente, você vai buscar essas informações através da anamnese estimulada, você vai, na sua consulta, na sua entrevista cinética, você vai escutar, você vai escutar, você vai enxergar e você vai mostrar para ele que você está preocupado com a saúde dele. Desde que isso seja verdadeiro, ele vai sentir isso. Esse é o primeiro passo para a quebra da objeção da qualidade. E aí, o que eu digo para quebrar a qualidade? Anotem aí que é para quebrar essa objeção. O que eu digo para o meu paciente? Eu digo que é um dos fatores determinantes, que eu quero ser a dentista dele para o resto da vida. Não sei se da vida dele ou minha, mas que eu quero ser o dentista dele para o resto da minha vida e que eu vou trabalhar para isso. Então, isso quer dizer o quê? Que eu tenho que oferecer a melhor odontologia para ele, que eu tenho que ser responsável pela saúde odontológica dele, e a gente já viu que essa saúde engloba muito mais do que somente os dentes, não é mesmo? A gente viu na maratona. E que eu vou oferecer o melhor para ele e que tudo que eu gosto de fazer, eu quero fazer uma vez só. Ok? Então, com isso, ele vai entender que eu vou oferecer o melhor. E quando eu fizer a proposta do plano de... Então, anotem essa frase. Eu quero ser o seu dentista. Eu quero ser seu último dentista. Que você pense em dente, que pense em sorriso, pense em fusão, pense em qualquer coisa, pense em mim. E para isso eu vou trabalhar. Então, isso eu falo na primeira consulta. Ele já me entende que tem qualidade. E aí eu vou explicar por que eu selecionei aquele tratamento para ele. E ele não vai pensar numa segunda opção. Eu já estou quebrando. Lembrando que são 7 objeções. Às vezes a gente pega um paciente que tem 7 objeções. Que tem as 7? Que tem as 7, claro. Tem paciente que tem as 7 objeções. E nós temos que ter como quebrar. E eu só conheço um método para quebrar as 7, mas vamos lá. Certo? Então, qualidade é isso. Isso é uma percepção. Ele tem que perceber que você é o dentista certo para ele. E isso a gente vai junto, matando a objeção número 2, Renato, que é o profissional. Isso que eu ia perguntar. E como que eu vou mostrar para ele que eu sou o cara para resolver o problema dele? Você vai mostrar isso, Renato, fazendo também essas afirmações de que você está preocupado, mas mais que afirmações, mostrando isso para ele, mostrando que você tem um conhecimento de odontologia e que você procura como ninguém qualquer problema que ele possa ter. Por isso, na tua consulta inicial no diagnóstico matador, você faz um levantamento periapical e radiografias interproximais, e você vai olhando dente e restauração e olha tudo e enxerga o que ele nunca viu, o que os outros não mostraram para ele. É verdade? Enxerga, faz ele enxergar que você viu além. Ele fala, pô, doutora, mas eu fui no dentista e não viram que eu tinha essas cáries.
Ai, não viram que eu tinha essa retração, não viram que eu tinha essa lesão de abfração, então quer dizer que eu tenho um problema de oclusão? Então, quantas vezes você já ouviu isso, Renato? Isso eu escuto bastante, realmente. Então você Né? está quebrando essa objeção. É por isso que você tem acertado, mesmo sem ter a noção clara, porque você é um dentista que mostra, porque você é cuidadoso nisso. Então, se você é cuidadoso desse jeito, você está quebrando essa objeção e não está sabendo, o que é muito bom, porque é a objeção número 2. Porque às vezes você vai lá... Agora consciente vai ficar muito mais fácil. Muito mais fácil, porque agora você tem clareza. Isso, e daí eu consigo montar uma estratégia mais definida. E fica no caminho certo. Exatamente. Muito bem. Então tá, e agora, depois que eu já mostro para ele o que eu sou o cara certo, ele ainda pode ter alguns obstáculos, né? Que são crenças que ele tem limitantes sobre ele mesmo, né? Isso mesmo. E como que eu vou arrancando essas crenças limitantes dele? Porque a gente arranca crença limitante aqui em todo mundo, né? Mas mais uma coisa é a gente quebrar do dentista. Agora, como que a gente vai quebrar essa do paciente? Essa do paciente, primeira coisa, você tem que saber que existe. Clareza. Preciso saber que essa é que o paciente tem essa objeção, que isso tem a ver com autoestima. Quando você pega o seu paciente, primeiro você vai ler a anamnese estimulada e pelo jeito que ele responde as perguntas, porque não tem só perguntas de X, não. Tem pergunta que ele vai escrever ali o que escolha, mas tem as não múltiplas escolhas, que são as transformadoras. Só pelo jeito que ele respondeu ali, você já começa a formar. Você vai buscar ele no consultório, como é que ele tá? Ele tá acanhado, tá tímido, tá, sabe, assim, não tá olhando para baixo, você vai percebendo nos sinais dele, o perfil. Aí você vai para entrevista, e na entrevista você não pode ser o doutorzão, não. Você não pode ter distância. Mais ou menos o que a gente faz aqui, né, Renato? Porque assim, se você estiver aqui no dia a dia de segunda a sexta, ou no final de semana, esse é o Renato, e essa é a Milene. Isso eu lembro, aí eu vou puxar a nossa conversa de anos atrás, né? Então eu lembro como que nem a gente faz o nosso podcast aqui da Clínica da Milene, né? E eu lembro quando a gente já estava junto quando ela ligou para cá, e eu lembro exatamente na época quando ela estava com tudo vazio ainda, estava meio que pintando as coisas, e daí ela estava definindo as coisas dos móveis, como ela ia desenhar os móveis e tal, e a gente conversava justamente sobre isso, né? Como que montar esse escritório, né? Esse local de conversa com o paciente, para o paciente perceber que a gente não está longe dele, que a gente não é alguém inalcançável, né? E que a gente está sim do lado dele, que assim, a gente não tem barreiras, né? Não tem barreiras. Aqui, por exemplo, eu peço para que não me chame de doutora, ninguém é para chamar de doutor, de doutora, e a gente vai criando isso. Por isso que a gente não é doutor Renato e não é doutora Milene. Não é para você que está aí do outro lado, o nosso dentista inabalável, não é para o nosso colega e não é para os nossos pacientes. Então, primeira coisa, ele tem que se sentir acolhido. Então, esse é o paciente que mais precisa da empatia, porque ele não se acha merecedor. Ele não acha que aquele tratamento é para ele. Pô, olha, para minha chefe ia ficar legal. Para minha irmã, que tem mais dinheiro. Porque aí ele vem junto com várias coisas e ele não se acha merecedor daquela transformação. Parece que ele não consegue se ver naquela outra situação, porque ele está tão dentro, em si mesmado, naquela vida que ele leva, às vezes de dureza, que pode ser que esse tratamento pode levar esse paciente... A gente não apostou isso hoje. Tá. Pode levar esse paciente para um outro patamar. Outro patamar, como diz o Renato. Outro patamar. Pode levar o paciente para um outro patamar. Isso aí. Certo? Porque ele vai trazer junto uma carga emocional muito grande. Se você consegue dizer que é sim para ele, que ele é merecedor, que aquilo vai acontecer e que vai transformar a vida dele, certo? Então, é isso, mas para isso... Você tem que acolher e você tem que realmente gostar do seu paciente, senão você não vai quebrar essa objeção. Você tem que realmente ser a solução do seu paciente, né? Se importar e que sim, ele merece e ele consegue fazer o melhor tratamento, porque daí a gente vai entrar na objeção do preço. Para ser merecedor, basta ter a necessidade, né? Então, eu já estou mostrando para ele que não, ele merece sim, porque ele precisa, né? E a gente tem que estar aqui para todo mundo. E daí ele chega assim, putz, mas nossa, e ele você fala o preço, às vezes você vê pelo sinal do corpo já, né? É isso mesmo, ele já fica assustado. Então vamos lá. Eu falei que a TRI quebra todos, vou voltar aqui, Renato. Vamos voltar. A TRI quebra a objeção da qualidade, por quê? Porque se você seguir o método, ela é a técnica da resina inabalável. E você vai mostrar para ele, vai dizer para ele, e ele vai entender pelos outros sinais, pela empatia que você criou, que você é confiável.
Não é verdade? Porque senão ele não vai achar que é em você, mas ele vai ficar interessado na TRI. É muito interessante, porque assim, a gente faz os anúncios para vocês conhecerem a gente e virem para a maratona, são inúmeros pacientes pedindo, querendo saber onde tem e tal. O paciente está interessado porque ele entende as qualidades que isso tem. Então, a TRI quebra. Tem outros tratamentos que quebram? Tem outros tratamentos que quebram, vários outros tratamentos que quebram. A porcelana quebra também? Quebra, se você seguir os princípios, só que para isso você precisa seguir o método. Para reabilitar com porcelana, você tem que seguir esse método e ainda os cuidados com o preparo, com a colagem, com tudo, com o laboratório. E para TRI, você quebra com a qualidade, porque quando você restabelece a DVO funcional, se for o caso, ou se ele já está na DVO funcional, as forças são controladas e isso vai durar. Foi o que a gente conversou durante esses 4 dias e é o que vai acontecer no André, que era um destruidor de dentes e que vai manter a nossa resina. Profissional, por que a TRI também quebra essa objeção? Por quê? Porque você desenvolve todo o diagnóstico matador que está dentro do método da TRI. Você mostra para ele que você é um dentista capaz e preocupado com ele. Mostra com fatos, você não diz. Então, algumas coisas a gente fala, outras coisas ele sente e ele percebe. Então, a TRI quebra porque você vai fazer o diagnóstico matador e você vai mostrar para esse paciente que você está junto dele, juntíssimo dele, mas não está colado no problema, você está colado na solução. Você vai entregar essa solução para ele, então você vai quebrar. E para ele mesmo, sim. É para você. Por quê? Porque ele mesmo está muito relacionado com preço e a gente tem a possibilidade com a TRI de oferecer uma reabilitação oral. Imagine tratamentos menores. Isso vale para um dente, vale para um grupo de dentes, não é, Renato? E vale para uma reabilitação. Você tem condições com a TRI de fornecer esse acesso a uma odontologia de qualidade, aquela que ele precisa. Tá? Isso aí. Então, é isso. E o preço? Vamos então direto ao preço. Primeira coisa, você tem que entender o seu paciente, conhecer o seu paciente, perceber o seu paciente, e você vai entender e você tem que cuidar para que você não crie um pensamento limitante, que olhe para a roupa dele, para o chinelo, Quem nunca viu falar daquela famosa história, para a barba? Uma dentista inabalável disse que quase não veio por causa da barba do Renato, mas ela veio, ela quebrou aquela objeção. Parabéns, não me lembro o nome dela. Então, quem nunca ouviu aquela história, cara, do fazendeiro lá de Havaiana que vai na concessionária? E vai o cara fazendeiro para comprar 2 caminhonetes lá, uma para ele, uma para o filho, sei lá, de Havaiana, vai na concessionária, é mal atendido, depois ele vai no outro e daí depois ele volta com as caminhonetonas dele lá, muito feliz. Pense que mal-estar dá isso para o paciente, para o comprador, para o consumidor, certo? Então, desde que eu fiz um tratamento num paciente que era tímido, que tinha as unhas sujas, porque ele cuidava da horta, que eu fiz o tratamento que ele precisava, fizemos um tratamento ortodôntico, na época não tinha TRI, fizemos o tratamento ortodôntico, fizemos implantes, fizemos as porcelanas, um tratamento grande, ele aceitou tudo que eu propus e ele falou, nunca ninguém me ofereceu uma odontologia dessas. Depois que isso aconteceu, um dos fatores determinantes da mudança é ofereça o melhor tratamento para o seu paciente. Quando eu falo em quebrar a objeção do preço, eu estou juntando quebrar a objeção do preço fazendo a odontologia ideal. Para isso, existem 2 situações. Primeiro, você poder, se você percebe que tem essa objeção, se você percebe que pode haver essa objeção, você já vai pronto para, de repente, dividir em etapas esse tratamento, certo? Você tem que ter um esquema de parcelamento. Se você vive aquela história de que você vive correndo atrás do dinheiro, você não tem como fazer isso. Vende o almoço para comprar a janta. Vende almoço para comprar janta, que é a situação de muitos, e foi a minha situação durante 9 anos, durante 9 anos, até eu tomar as rédeas da minha odontologia e da minha vida, consequentemente, não em todos os quesitos, né? Porque estamos sempre em busca de algo mais. Se você consegue isso, como você vai ser um quebrador de objeções, você vai ter uma técnica poderosa que vai quebrar muitas objeções, você vai conseguir trabalhar menos, vai vender mais, você também vai ter uma reserva que vai permitir que você financie para o seu paciente, então que você consiga parcelar.
E aí eu faço uma coisa que os alunos sempre brincam, né, Renato? Como que eu consigo tirar essa informação do paciente, não é? Sabe até o que eu vou dizer, né? Se eu percebo que eu tenho uma objeção de preço e eu percebo que ele precisa de uma reabilitação, ainda na entrevista eu vou dizer para ele, vou dizer assim, olha, e aí, porque às vezes na entrevista ele já diz, mas eu não sei se é caro e tal. Então, o que que eu já faço? Se ele perguntou, eu falo, olha, se você tem essa dúvida, eu vou dizer para você como eu posso parcelar. Enquanto eu faço o teu atendimento, você pensa o quanto você quer investir nesse tratamento, o quanto você pode investir nesse tratamento, e depois eu vou adequar as etapas do tratamento para que você consiga realizar esse tratamento todo. O tratamento que eu tenho em mente para você, porque eu vi o FF estético, eu já dei uma olhada no FF funcional, só na conversa com ele, naquela entrevista sinérgica, em buscar ele na recepção e em ler a anamnese estimulada. Isso tudo é o passo a passo do diagnóstico matador, que está dentro do nosso método ATRI, a técnica da resina inabalável. Então, eu já percebi isso, eu já percebi que o tratamento para ele é um tratamento mais caro, porque ele vai precisar de muitos procedimentos. Se isso aconteceu, eu já falo para ele, olha, eu posso parcelar da seguinte maneira. Você pode me dar uma entrada e você pode parcelar no cartão de crédito em 12 vezes. Então, você já pensa quanto você pode me dar de entrada e quanto você pode me pagar por mês, e eu vou dividir o seu tratamento de uma maneira em que a gente faça caber no seu orçamento. E aí eu já vou com esse pensamento. E eu falo, não me diga isso agora. Porque se eu pegar naquele momento, eu ainda não fui para a sala clínica. Ele não sabe que eu sou um paciente, um dentista. Ele não sabe que eu sou o dentista que ele quer. Porque o diagnóstico matador tem 3 objetivos. Não é isso? Você enxergar tudo que ele precisa. Então eu já tive uma noção, já tenho uma ideia de que vai dar trabalho, que não vai sair muito barato. Despertar o desejo de fazer o tratamento, que daí quando eu desperto o desejo, eu estou trabalhando com o número 1, que é qualidade. E quando o segundo é despertar o desejo de fazer com você. Então eu quebrei qualidade e profissional. Já estou quebrando ele mesmo, porque eu estou dizendo que eu vou oferecer para ele a melhor odontologia e ele está se sentindo capaz, e eu estou dizendo para ele que ele vai ser capaz. E aí eu vou para dentro do consultório e eu vou fazer todo aquele ritual, que é um ritual para percepção do paciente de qualidade, de que você é o profissional certo, mas também é um ritual para que você enxergue tudo que ele precisa e ele sabe disso, que você vai ver mais que os outros, porque assim você fez. Eu digo, não me diga agora, eu quero que você pense. Enquanto eu estou fazendo, ele está vendo a diferença, está percebendo a maneira como eu trato ele, como eu me importo com a saúde dele, como eu investigo se ele tem alguma coisa. Tudo isso incluído nessa consulta inicial, ele vai vendo que ele pode até apertar um pouquinho e gastar um pouquinho mais, investir um pouquinho mais, vai ter percepção de que não é custo, que é investimento. Então, quando a gente sair, ele vai dizer, olha, eu posso dar tanto e posso dar tanto por mês. Então, vamos dizer que ele possa me dar R$2.000 de entrada. Custou 10. Pode dar. Ele pode me dar R$2.000 de entrada e ele pode me dar 500 por mês. São 12 vezes 500, deu R$6.000, mais 2 de entrada. Eu vou fazer com que aquele tratamento caiba naqueles R$8.000. Eu vou adequando e vou dividindo. E uma coisa que eu vou deixar clara é o seguinte, nós temos um objetivo. O objetivo é você, com esse tratamento, que eu já tangibilizei lá dentro, também dentro do diagnóstico matador, com Tops Vision e PDD, se for o caso. Então, esse é o nosso objetivo. Então, agora, nós vamos ter que realizar isso em tanto tempo, porque isso custa isso, você vai pagar 12 meses, você vai fazer isso, depois 12 meses você vai fazer aquilo, e aí, sim, eu tento também, quando fechar, já fazer o mais rápido possível, mas ainda nós estamos na fase do fechamento. Muitas vezes ele percebe que vai demorar muitos anos ali, às vezes. Entendeu? Vai demorar mais tempo do que ele gostaria. Ele fala, doutora, vamos fazer assim, aumenta a minha entrada, então, de 2 para 4. Entendeu? Ele estava disposto àquilo, porque eles ficam com medo de que eu faça pelo preço que eles estão dizendo. Então, e aí a conversa é a seguinte, porque eu digo, veja uma parcela que você possa pagar, mas que não seja um esforço tão grande que te atrapalhe o resto da sua vida. Por quê? Porque eu não quero estar associada a uma coisa ruim, que toda vez que você pagar isso, você achar que você não devia ter feito esse tratamento. Então, pense no valor de parcela em que a gente vai chegar o mais rápido possível no objetivo, no tratamento final, mas que não te impeça de ter a qualidade de vida que você tem hoje. Então, vamos lá. Agora a gente chega lá, a gente mostra para ele, né? Daí a gente já tem que mostrar para ele que, assim, a hora é agora.
É isso mesmo, é né? isso mesmo. Então, Quanto como que a gente tempo? vai mostrar que Aí, ontem, quando eu estava falando, Renato, lá, eu falei sobre como entrar para a TRI, pro Reabilitando, eu falei assim, né? Qual é o custo de não entrar? Porque se você não entra hoje, você continua seguindo a gente, você vai entrar amanhã. Sim. Tá? Você vai entrar amanhã. Não vai entrar nesse? Não. Ah, quando vai ter um outro? Você não sei se ainda esse ano. Quantos relatos tiveram ontem que estava no segundo, no terceiro, na quarta maratona, para daí poder entrar? É né? isso mesmo. Então, assim, se você vai entrar, faz uma vez. Que nem o paciente vai fazer o tratamento, faz já. A tua hora de ficar bonita e ter saúde é agora. Só que isso tem que passar a ser prioridade. E ele só é prioridade se você tangibilizar, certo? Se ele desejar, ele tem que desejar o tratamento. Não é esse o objetivo número 2 do nosso diagnóstico matador? Ele tem que desejar. A hora que ele desejar, ele não quer mais saber se ele vai, sei lá, trocar de carro, se ele vai não sei o quê. Passou a ser o objetivo dele. Muitas vezes ele muda o objetivo para fazer aquilo. Então, eu ia, sei lá, fazer uma cirurgia plástica pequena, agora eu não vou fazer isso primeiro. Então, por quê? Porque você precisa tangibilizar. Então, você precisa de um método para tangibilizar. E aí, na aula 1 da maratona, eu falei que antes a gente tangibilizava através do planejamento estético, em que a gente fotografava, montava apresentação, eu fazia a mudança no Photoshop e apresentava para ele, certo? Em 2 consultas. E agora... Ou então tem o pessoal que tangibiliza pelo enceramento, vende o enceramento, faz, só que daí qual é o inconveniente? Se o enceramento não der certo de primeira, você perdeu sua venda. O melhor método para você tangibilizar, despertar o desejo e despertar o desejo de falar com você é o diagnóstico matador e utilizar o PDD e o TOPS Vision. Então você tangibiliza pra caramba e aí ele traz para ele que aquilo que é o momento sim dele fazer, que agora é hora para ele ficar bonito. E eu ainda digo que vou valorizar o teu passe. Me conte, como é que tá o seu casamento? Tá bem? Porque se não estiver bem, você pode ter um problema. Eu aviso ele disso. Certo? Então, tá bem? Então traz a esposa também, traz o marido também, porque todo mundo tem que estar bem. E o momento de ser feliz é agora. Então, esse foi o número? Esse foi o número 5, que a hora é agora, né? Isso mesmo. E a hora que ele desejar verdadeiramente, se você despertar esse desejo, você vira um mestre em despertar o desejo, porque você quebra as objeções dele, você mostra que ele é capaz, você resolve o preço, ele vai querer fazer agora mesmo. Então, agora assim, ó, vamos falar da objeção 6. A objeção 6... Eu já me considero uma pessoa muito, apesar de vocês verem, achar do jeito que eu sou aqui, a gente tem uma sensibilidade maior quando a gente está com nossos pacientes, né? A gente trata de uma maneira... cuidadoso, né? Vocês não, né? Então essa questão às vezes vocês não conhecem, né? E a gente trabalha, não adianta, a gente trabalha numa área que a gente trabalha com medo. E eu já me considero uma pessoa que ajuda muitos pacientes nessa questão do medo. Eu estou sempre tentando dar uma mão a mais, compreendendo todo o histórico deles e tal. E eu já faço um trabalho muito grande com isso, mas eu tenho que reconhecer que a Milene ainda consegue ser mais ainda, né? Ela consegue ainda pegar essa questão do medo do paciente e realmente levar para um outro estágio, um outro patamar. Gente, eu vou falar do medo, mas quem tiver no Instagram vai cair, né? Daí a gente abriu a daí você vai cair, daí já volta. Mas vamos lá, vamos falando, se quando cair, só pra avisar. A gente já liga de volta. Então o medo paralisa. Eu tenho medo de dentista, tinha, né? Agora não tem mais. Agora eu vou e faço tranquilo, tanto é que eu vou fazer minha TRI. Então, o medo paralisa. Outro dia nós atendemos aqui uma paciente que fazia 32, essa foi o recorde, 32 anos que não ia ao dentista. Ela trabalhava ali na biblioteca pública, Renato. Eles tiraram ela do balcão, levaram ela lá para dentro para ficar guardando livros lá e tal. E ela se sentia muito frustrada aí, com dificuldade de relacionamento. Ela tinha cálculo que saía para fora, assim, não tinha condição. Que opções de tratamento você tem? Primeira coisa, você tem que ter o acolhimento, a empatia, e ele tem que se sentir dessa maneira. Primeiro passo para trazer... O que a gente precisa? Como é que eu vou vender? Vamos lá, para eu realizar o tratamento eu preciso vender, não preciso? Preciso. Mas para eu vender, eu preciso ter o paciente na minha frente. Ou, às vezes, a gente faz à distância também, o paciente de fora e vem. Mas eu tenho que ter o contato com esse paciente para a gente poder ver.
Então, eu tenho que ter um contato, pode ser vendo até por telefone agora, né? Peço os exames, vendo, o paciente vem de fora e já faz. Então, nós precisamos ter esse contato com o paciente, nós precisamos essa conexão. Para isso, eu preciso o quê? Do treinamento da minha secretária. Porque o primeiro filtro que ela tem é agendar consulta. Então, ela precisa se sentir acolhida para agendar a consulta. Então, esse treinamento é fundamental. Quem é minha secretária hoje? Minha recepcionista maravilhosa é a Karen. A Karen trabalhava na Copa, mas era tanto acolhimento, que ela foi lá para frente. Então, muitos falam, você tem que investir na secretária. Estamos investindo nela. Mas, qual é a competência fundamental? É o acolhimento. Você perceber que essa pessoa consegue acolher. Então, ela tem que fazer com que o paciente agende a consulta. Ele agendou, deu o primeiro passo, foi um super passo para ele. O que para nós é uma coisa corriqueira, para o paciente com medo não é. Então, treine sua secretária a agendar o paciente. Ela tem 3 objetivos, a secretária, dentro do diagnóstico matador. Dentro da TRI, o nosso método, a técnica da resina inabalável, a secretária tem 3 objetivos. Primeiro é agendar a consulta. Segundo, fazer com que o paciente venha. Quantos pacientes já agendaram e não vieram? Se você atende o paciente com medo, mais ainda que ele falta. Porque naquele dia ele estava se sentindo corajoso e empoderado. Por isso, eu sempre tenho horário para paciente novo também, rapidinho. Eu não tenho fila de espera, eu não finjo que estou em agenda cheia, eu já deixo horários vagos para consulta inicial. Porque se ele decide hoje, eu já tenho que marcar para amanhã ou depois. Porque se eu esperar uma semana, ele desiste de novo. De novo, porque chega paciente que fala, faz 14 anos que eu estou tentando fazer orçamento, vejo e não vou. Então, se você vai atender um paciente com medo, a primeira coisa, você tem que trazer ele para dentro do consultório. Para trazer dentro do consultório é treinamento de recepcionista secretária. Elas são poderosíssimas e são fundamentais para o seu negócio, porque sem passar pelo agendamento e sem estar dentro do seu consultório, você não tem essa informação. O terceiro objetivo da recepcionista a gente chama de primeiro contato direcionado. O terceiro objetivo é coletar o maior número de informações. Ela tem que saber que o paciente tem medo, ela fica sabendo da história do paciente. Quando a gente vai atender um paciente desse, todo mundo na clínica sabe que é um paciente com medo. Nós vamos ser ainda mais cuidadosos. E eles desejam fazer o tratamento e desejam fazer com você, porque talvez você seja a liberdade para eles, para poder voltar a sorrir, né? Para se sentir bem, para ter saúde. Então, o medo, você tem alternativas. Então, primeira coisa é o acolhimento. Então, isso é estratégia de quebra de abordagem. É assim, eu preciso dele dentro do consultório. Quando ele chega, eu vou ouvir e vou direto para um escritório, não vou pôr ele na cadeira do dentista. Tem paciente que tem tanto medo e aí, muitas vezes, eu trabalho com sedação endovenosa. Então, muitas vezes com sedação endovenosa, alguns pacientes não permitem nem que eu faça avaliação dentro do consultório. Aí eu peço para dar uma olhadinha, dou uma olhadinha e digo mais ou menos o que dá para fazer, o que nós vamos fazer. Faço numa primeira sessão, porque ele vai precisar muitas vezes de muitas sessões de sedação. Quando ele está dormindo, eu faço avaliação clínica, faço o raio-x e às vezes o acompanhante diz pode fazer isso e isso ou não pode fazer, a gente já combina antes como é que vai ser isso. Tem hoje como atender. Primeira coisa é você querer atender, porque se você quiser, também se você for aquele dentista que vai atender rápido, que te incomoda, que não sei o que, nem tente atender o paciente com medo, que você vai deixar ele com mais trauma ainda. Então tem que ser um paciente, você tem que querer quebrar essa objeção. Mas quando você faz aquela odontologia que você tem clareza, que você escolheu, que você vai promover saúde, não tem nada mais gratificante que você fazer, por exemplo, os implantes do paciente que fez que tinha há 32 anos lá com medo de dentista, você fazer sedado e você fazer as provas da protocolo com ele acordado. Esse é um presente. Quando né? você consegue... Quando você consegue essa confiança. Fazer ele superar o trauma dele. Então, é difícil, tem que ir devagar, tem que dar atenção, tem. Mas isso tudo você programa, se vai demorar mais, você cobra mais, se for o caso. Mas é um paciente que não pode ser mais ignorado. E nós não podemos ser dentistas causadores de trauma. Senão você não é inabalável. A gente tá sempre nesse limite, né? Quanto mais medo, mais ele merece, mais ele precisa, mais você precisa dar atenção. Mais ele tem um problema e mais você tem uma solução. Exatamente. Quanto mais desgaste ele tem, mais a gente tem que preservar. A gente está sempre indo nessa linha, né? Sempre tentando dar o máximo
para aquele que mais precisa. É isso mesmo, Renato. E aí, quando esse professor disse que eu tinha os pacientes ali, porque às vezes a gente fica querendo fazer propaganda. Ai, como é que eu vou fotografar? Vou contratar uma empresa pro tal. E você entra o paciente, você não dá bola para ele, você não faz uma consulta, você não avalia como deve ser. Quantos achados eu tenho com esses levantamentos periapicais e raio-x interproximais? Hoje eu tenho condição. Hoje, faz alguns anos, eu fiz o investimento e comprei um raio-x digital. Mas quantos anos naquela consulta dupla eu fiz o raio-x que era revelado? Pensa em fazer um levantamento periapical inteiro e levantamento e as interproximais. E aguardar. E a guida ter que ir lá revelar todos eles para eu e depois guardar isso, Para armazenar. montar, para poder sentar ali e já avaliar. Mas a hora que, assim, parece um investimento grande para alguns e pode ser longe da realidade de alguns, ou está subutilizado com outros. Tá? Exatamente. Agora, se você quebra as objeções, se você faz o diagnóstico matador, se você tem um produto de qualidade que quebra essas objeções, você transforma a sua vida no que você quiser. Se você hoje, será que você está seguindo o que a vida levou ou você está agindo como você está tendo controle? Então você tem um controle sobre isso e você decide se você quer atender o paciente com medo, porque tem que ter um cuidado maior, sim. Você pode decidir que não é para você, não pode? Pode mesmo. Também, certo? Então medo de dentista faz com sedação. Né? Se alia aí um médico que faz sedação, se for o caso. E muitos não é sedação, muitos é só acolhimento. Primeiro pela parte da secretária. Primeiro, como é que ele vai descobrir você, né? Como é que você tá? Para ele te descobrir, você tem que estar em algum lugar. Antigamente, você tinha que estar nas páginas amarelas. Você sabe o que é, Renato? Pô, como não, né? Então tá bom. Muita gente aí não deve nem saber. Não, meu consultório, de abrir, aparecia lá o cara da Editel aqui em Curitiba, Editel, lá batia lá no consultório, vamos fazer um anúncio na página amarela. Isso mesmo. E hoje você tem que estar nas redes sociais. Você pode estar. Ou você pode estar num anúncio do Google e você anuncia porque você atende pacientes com medos e fobias. Eles vão te achar. Mas o mais importante realmente é isso. É independente do que você faz. Se você tiver que investir num primeiro momento, é melhor você investir nessa questão realmente de tentar enxergar o que o seu paciente tem, tentar acolher de uma maneira ele melhor, mesmo acaba sendo muito mais importante. Do que o investimento Porque você tem muita opção de tratamento mesmo em poucos pacientes. E realmente a gente deixa muitas vezes passar. A gente tem que aprender a não deixar isso passar. E não é só pelo nosso lado, não, mas é pelo lado da melhora desse próprio paciente, né? Que tem a ver com aquele dentista que você quer ser. Exatamente. Então, quando a gente diz isso, parece que é uma técnica que a gente está vendendo a ilusão. Mas estão aí. Por que será que a gente tinha... Por que será que tinha tantos alunos nossos do Reabilitando falando tudo aquilo? Por que eles estavam lá, né, Renato? Porque realmente é lindo, parece mágico, mas não é. É técnica, é método. E aí a gente vai do método desde lá conhecer o paciente, desde treinar a secretária, desde tal. É isso que vai convergindo para o seu sucesso, qualidade de vida e você ser o dentista que você sempre sonhou. Mas não acabou, né, Mi? Objeção número 7. Como quebrar a objeção número 7? Isso aí, como... Vamos lá, quem sabe? Não quero perder os meus dentes. Não quero desgastá-los. Vamos pensar no perder também como sendo extrações. Então, assim, eu tenho um lema que eu tive que descumprir, viu, Renato? Por uns dias com aquela paciente de 32 anos lá, sem ir pro dentista, porque sem entrar com ela na cadeira, eu tive que extrair todos os dentes dela, porque não tinha condição nenhuma, e ela ficou um tempinho sem dente, porque a gente teve que fazer o preparo das protocolos depois, porque não tinha como provar, não tinha como fazer nada, senão os dentes iam sair. Mas um dos fatores determinantes da mudança é o paciente sair sempre melhor que chegou. É uma situação bem excepcional, bem específica, bem isso, excepcional. Mas então, uma situação, uma das fatores determinantes da mudança é o paciente sair sempre melhor que chegou. Sim. Tá? Então, por exemplo, tem a história de uma paciente que veio chorando, porque ela ia perder os dentes superiores por problema periodontal, e o dentista disse que ela ia ter que ficar um tempo com prótese total para depois fazer os implantes. Paciente cheia de dente, estava tudo com mobilidade, não tinha condição, mas quem tem dente tem alvéolo, nem que seja um pouquinho. Então eu sei que ele tem espessura, por exemplo, na maxila, tem espessura. Uhum. E aí quando eu fui fazer o planejamento, eu falei, eu acalmei ela, falei, olha, não se preocupe. Primeiro que você vai só ganhar com esse tratamento, porque você vai perder os seus dentes, mas você vai ganhar em estética, você vai ganhar em função, você vai ganhar em qualidade de vida. Em saúde. Então, tudo que a gente faz na vida são escolhas. São escolhas. Então,
você vai deixar de lado os seus dentes, que são os seus dentes naturais, mas que estão te causando esse incômodo, você não poder sorrir, você não poder comer, você não se sentir bem com você mesma, e você vai perder eles? Vai, mas você vai estar deixando para trás um incômodo, porque você vai ganhar em qualidade de vida, em estética, e foi isso que aconteceu. E ela já ficou feliz. Eu não foquei no problema primeiro. E segundo, além de você vai sair ganhando, eu não vou te deixar nem um dia sem dente, com prótese total. Um paciente que tem dente, eu não posso jogar para uma prótese total, tá? Então, o que eu queria? Uma carga imediata nos implantes, né? Quem tem dente não pode ir por uma removível. Não pode ir por uma removível. Isso. E aí, o que eu queria para ela? Então eu queria uma carga imediata. Será que consegue? Não sabemos, não é? Isso depende. Então, eu já tinha uma estratégia de montar alguns dentes para ter uma opção de prótese fixa para ela. Por quê? Porque a gente poderia fazer vários implantes. Fui com o implantodontista, ele falou, vamos fazer aqui 8 implantes e vamos fazer um protocolo. Falei, mas eu tô vendo tanto osso? Ele falou, tem bastante osso mesmo. Falei, e se a gente puser um dente aqui, um implante aqui, outro aqui, outro aqui? Resumindo, nós fizemos todos os dentes, tiramos cada dente para cada dente um implante, e a paciente hoje tem implantes em todos os dentes. Milene, é sobre tratamento? Não, hoje ela passa o fio dental e ela tem uma reabilitação cerâmica sobre implante total, com dentes unitários onde passa o fio dental. Quer conforto melhor que isso? Vai no banheiro lá com as amigas, né? Tá onde tiver, tá com o marido, tá passando fio dental como se fossem todos os dentes, nem lembra que tem implante. Então, o paciente tem que sair sempre melhor que chegou. Se o paciente tem dente, você não deixa ele com uma removível, trata de cranear, pensamento reabilitador aí, ofereça para ele o que a odontologia tem de melhor. E se ele não quer desgastar os dentes, tem o dente rígido, não quero desgastar, mas precisa reabilitar, que solução nós temos? TRI, o método, a técnica da resina inabalável. Se você não tiver essa opção, você vai oferecer o quê? A porcelana? Ele vai querer? Não. Você diz que ele é muito conservador. Para ele é importante aquilo. Ele precisa saber que ele não tem uma prótese. Quando você põe uma resina, não é uma sensação de prótese. Ele se permite. O Frane, o paciente da Maratona 3, quanto emocionalmente era importante para ele aquela reabilitação, mesmo assim ele não faria se fosse para fazer uma porcelana. Ele preferia perder tudo que ele fez, mas a TRI ele faria 1000 vezes, foi isso que ele disse, né? Foi, exatamente. Eu acho que é isso, né? Quebramos as objeções. Ele não tinha ideia que existia a possibilidade de reabilitar em resina, né? Quando ele viu, mudou a vida dele, porque ele viu que era possível conquistar tudo aquilo que ele sempre sonhou. E por que ele descobriu? Porque a esposa dele é nossa aluna, ele assistiu as aulas do Reabilitando, ele assistiu a maratona e falou, isso é para mim, eu quero. E aí veio. Então, os pacientes procuram a TRI e se você não faz, você está perdendo. Né? Exatamente. E o método permite que você não precise de um diploma para fazer, que você precisa só ser um dentista inabalável que segue o método. Exato. E seguir o método. Né? Isso mesmo. Então, Mi, primeiro o pensamento limitante, aquele lá do time que tá ganhando não se mexe. Esse né? tá em todos, já sou né? vendedor, não preciso disso. Isso não. mesmo, mas você pode sempre potencializar o seu resultado se você pelo menos prestar atenção no paciente. Renato, estava fechando o orçamento sem nem saber como, né, Renato? Quebrando objeções por acidente também, até o Renato. Então, mas na bora hora que tomar você rédea. aprende... Não, e você escuta... Aí você direciona. Não, e você é aberto a isso, como eu sou aberta às coisas que você me traz, e assim nós vamos crescendo juntos. A gente vai crescendo. E daí tem aquela questão, né, assim, nossa senhora, mas é muita objeção, são 7, que preguiça. Que preguiça, eu vou ter que treinar minha secretária. Isso, e eu vou ter que treinar minha secretária para trazer o paciente. Eu vou ter que parar para escutar o paciente. Eu já chego, já sentei na cadeira, já dou uma olhadinha e já faço. Porque eu atendo 20 pacientes no dia, certo? Quanto custa atender 20 pacientes no dia? Não é muito melhor você atender 2 ou 3 que fazem um tratamento que agrega mais valor? Às vezes você ganha muito mais dinheiro atendendo 3, 4 pacientes no dia do que atendendo todos os pacientes do jeito que você está atendendo. Porque você atende não dá tempo de fazer não sei o quê, tem que voltar outro dia, e quando você vê, teu custo fixo virou em nada, foi para as alturas, e o teu faturamento virou em nada, porque você fica girando e não muda. E daí também tem aquela questão, né, Ami? Tipo assim, na cadeira eu domino, agora não vendo muito bem, esse negócio não é para mim. E aí, nesse negócio não é para mim, às vezes é porque a pessoa se limita, ou às vezes a pessoa acha que nós vendemos saúde, nós não podemos ser bons vendedores.
você só promove saúde para quem comprar os seus serviços ou você está fazendo trabalho voluntário e trabalhando de graça, né? E pode ser uma E opção. ainda assim, ainda o paciente pode fazer correndo de você. E o que é o melhor dos mundos? Recompensado pela boa odontologia que você trabalha, e você também tem um trabalho social de você atender um ou outro paciente que você decide que não vai cobrar nada e você está devolvendo para o Criar mundo. até essa condição, né, de você poder fazer uma odontologia social. Isso Porque mesmo. Então, muitos não têm essa condição. cobre bem daqueles que podem pagar, cobre bem, tenha lucro, tenha faturamento que te permita atender os que não podem. Isso sim é você estar promovendo a saúde certa, mas para poder cobrar bem, você tem que ser bom vendedor. Então, chega desse pensamento limitante. Tem que ser bom vendedor. Para tudo na vida você tem que ser bom vendedor. E tem aquele clássico, né, de assim, isso aí, será que isso aí dá resultado? Porque escuta, vê, parece que sim, mas não aplica. Vai lá e começa a aplicar. Você não precisa estar dentro do Reabilitando para aplicar muito do que eu passei hoje. A gente tem que ser aberto, né, Mia? A gente tem que ver. Porque isso a gente vem conversando, né, várias vezes, sempre quando a gente comenta esse tópico aqui nos pensamentos limitantes, e eu acho que sempre vale a pena bater nessa questão do eu acho que isso não é para mim, eu acho que isso não acredito. Isso é um pensamento limitante que ele é universal. Eu acho que a gente sempre realmente tem que chegar e bater nele. Porque eu vejo, né, a gente conversa sempre o quanto nesses últimos meses, principalmente, mas nos últimos anos, a gente vem aceitando mais o diferente, aceitando mais propostas diferentes, aceitando, claro, que a gente tem um conhecimento técnico, a gente vê o que é viável, o que não é viável, mas mesmo assim a gente não ignora, né? A gente é mais receptível, a gente procura pelo menos testar, avaliar, ver se é aplicativo, ver se é aplicável realmente. Então isso é importante, você não ter esse preconceito de que as coisas não são para você, ou que não vão servir, ou que não funciona. Você tem que testar, você tem que conhecer, você tem que ver. Estar aberto, né? Tem que estar aberto. É aquilo que a gente falou na primeira aula, né, Renato? Pensar, isso eu já sei. Não, às vezes você tem que ouvir várias vezes e a pessoa fala um detalhe e é aquilo que vai mudar a sua vida. Isso eu já sei. Isso é óbvio. Óbvio, graças a Deus. Óbvio é o que vai nos mover. Né? Estamos na jornada rumo ao óbvio. Eu tenho um amigo que ele chega e fala assim, olha, eu vou no congresso, às vezes eu vejo um monte de coisa que eu já faço, mas daí isso já me serve para justamente eu ver isso, né? Que, tipo, eu tô no caminho certo. Então, nem que seja para você ver que você tá no caminho certo. Continuar fazendo o que você está fazendo, né? Isso ajuda, isso é importante. Então, pessoal, essa foi a gravação de mais um podcast Dentista Inabalável. O episódio de hoje foi, Milene? Episódio 8 do Dentista Inabalável. Quebre as objeções do seu paciente e se apaixone pela TRI. É isso aí. Então, muito obrigada. Isso aí, muito obrigado. Até o próximo podcast.